Mas agora é hora de bate-papo importante. Nós estamos aqui na companhia do Wagner. Wagner, já disse que você é bem-vindo e esse tema de hoje é muito bom, porque estamos chegando no final do ano. De repente, agora começam os conflitos, porque vão fechar, porque fechar o ano, porque tem que ir os balanços e etc. Vamos pensar em melhorar com as suas orientações o que der para fazer ainda esse ano e pensar nos anos seguintes? Com certeza. Rita, que programa gostoso, tem música, o cheirinho que está aqui dentro, fala sério, olha, difícil me aguentar aqui, viu? Você comendo ali. Mas estava realmente muito bom, depois você vai experimentar. Só o cheiro que eu estou sentindo aqui está maravilhoso, parabéns para a chefe. Olha, chega final do ano, as empresas estão aquela tensão, porque vai correndo o ano, os problemas, os conflitos, e chega nessa época, realmente está todo mundo naquele barril de pólvoras. E aí, quando a gente fala um pouquinho do porquê que isso acontece, envolve muito comunicação, envolve gerações, são vários fatores, né? Inclusive, eu estou vendo o seu time aqui muito bem organizado. Em toda empresa, as pessoas têm papéis. E se cada pessoa não cumprir o seu papel, aí a coisa sai do natural que deveria ser e fica difícil, né? No caso, você está dizendo que na empresa, aqui nós estamos usando como exemplo o estúdio, cada profissional, né, que cada um sabe exatamente o que fazer, como vai fazer, tem uma liderança, tem uma direção que vai controlando, né? Por exemplo, se eu olhar para essa câmera aqui, é o Valmir que está aqui como cinegrafista. Então, se eu olhar para essa aqui, o nosso diretor lá em cima, ele já corta para a câmera do Carlos. Entendeu? E se eu olhar para essa aqui, que essa aqui, na verdade, quem vai olhar vai ser o Wagner, é a câmera que está no Wagner, está o Carlinhos ali atrás. Então, na empresa não é muito diferente disso aqui. Cada um tem que saber a sua função para que harmonicamente essa empresa vá para frente. Mas numa empresa familiar é tão fácil seguir essa regra? Empresa familiar é muito difícil, Rita, porque o que acontece? Normalmente o dono da empresa, o CEO da empresa, é aquela pessoa que começou lá atrás com a empresa. Ele começou tijolinho a tijolinho, começou a montar a empresa com a cultura dele. Aí a gente entra na questão das gerações. A geração Baby Boomers, que hoje está na faixa etária de 60 a 70 anos. Aí vem a geração X, 45, 50 anos. A Y e a Z, que é hoje a maior força do mercado de trabalho hoje, na faixa etária de 20 até 35 anos, e todos pensam muito diferente. E quando a empresa é familiar, as pessoas elas não entendem que são profissionais. Não, eu sou irmão do dono, não, eu sou filho do dono. Aí cada um quer fazer de um jeito e a coisa fica bastante difícil. Então o que eu sempre sugiro para as empresas familiares? Olha, vamos trazer as pessoas de confiança, porque a empresa familiar ela cresce pensando no caráter das pessoas, na segurança, ou seja, são pessoas que eu conheço, são pessoas que vão me fazer bem trabalhar junto comigo, eu posso contribuir na vida da minha família família trabalha comigo, são pessoas de confiança. Mas as pessoas têm que entender a questão dos papéis. Ou seja, eu posso ser primo, posso ser filho, posso ser pai, mas qual é o meu papel aqui na empresa? Se eu receber um feedback, como que eu vou lidar com esse feedback? Porque as pessoas não podem levar para o pessoal, ela deve levar para o profissional. A minha função exige esse tipo de comportamento e caso eu não tenha esse comportamento e receber um feedback aqui do meu líder, que seja meu pai, que seja meu irmão, eu tenho que aceitar como profissional e não pessoal. Porém, as pessoas levam para o pessoal e aí fica bem difícil. E aí o que acontece? As pessoas ficam chateadas umas com as outras e a comunicação não funciona. Então imagina nossos companheiros de trabalho aqui, 3 câmeras nos filmando, são parentes, estão chateados, estão brigados. Um vai acabar não na hora certa fazendo o que deve fazer. Então as empresas precisam ter uma conversa olho a olho, chamar todo mundo e falar, gente, nós estamos aqui dentro de um mesmo objetivo. A empresa, se ela crescer, se ela faturar, vai ter benefícios para todos, todos vão ganhar. Mas se cada um puxar para um lado, a gente não vai conseguir. É como se fosse um barco no meio do mar, onde cada um quisesse levar para um lado. Cada um remando. Cada um rema para um lado, não tem jeito. Então, onde é o primeiro ponto? A comunicação, o respeito. Já que você está aqui e talvez nem passou por um processo seletivo, hein, Rita? Entrou porque entrou pela questão familiar. Então, respeite essa condição que foi lhe passada e senta para conversar, senta para entender. A família, mais do que nunca, tem que se entender, porque se você não se entende com a sua família, com quem que você vai se entender? Então as pessoas têm que trazer essa percepção de respeito, de amor próprio, de amor ao próximo e principalmente entender que uma empresa, ela precisa de regras, ela precisa de passo a passo para acontecer e não cada um faz do jeito que quer.
Se nós pensarmos nas empresas, pessoas de família que hoje estão nos assistindo e vendo, estando do lado de fora, vendo tudo isso acontecer. E às vezes essa pessoa não tem nem o poder de dar um conselho, de dar uma orientação. Porque, como você falou, o clima familiar não está legal, um tá achando que ele tem mais potencial para estar na presidência, e aí, enfim, quem está lá na presidência. E esses conflitos são comuns? São muito comuns, e não só entre famílias. Vamos imaginar uma pessoa que tem aí faixa etária de 60, 70 anos, falando com uma geração atual que pensa diferente. Por exemplo, você pega um jovem hoje na faixa etária de 25 anos, ele gosta do home office, ele gosta da flexibilidade, até a chefe estava falando lá, olha, é sustentável, sustentabilidade, ou seja, as pessoas pensam hoje, o jovem, ele pensa, eu estou contribuindo para um mundo melhor? O trabalho que eu tenho hoje, além de trabalhar, além de trazer soluções para os clientes, eu estou colaborando com algo importante para o mundo? Essa é a geração atual. As gerações anteriores pensavam em quê? Em focar no trabalho, em ganhar dinheiro, em ter segurança profissional. Então começa o primeiro conflito aí. Um entende que quer pertencer a algo maior e o chefe, aquela pessoa mais velha, entende que, olha, eu falo e você simplesmente obedece. Essa geração não gosta de hierarquias, ele gosta de olho a olho, de conversa, de feedback, e entender, eu estou trabalhando como a empresa espera, eu posso trazer uma ideia aqui para melhorar o ambiente, e o chefe mais das gerações anteriores, ele quer simplesmente ser respeitado, porque ele aprendeu desse jeito. Então, o primeiro passo nas empresas é entender, as duas gerações em conjunto, todos ganham. Imagina, você pega uma pessoa mais velha, que tem experiência, que tem conhecimento, e você pega uma pessoa mais jovem, que tem habilidades com redes sociais, habilidade com digital, habilidade nessa comunicação atual hoje que é dinâmica, é rápida. A gente estava até falando nos bastidores sobre as diferenças das pessoas hoje, que às vezes o profissional tem um grande negócio, mas ele não se atualizou, ele não consegue ter uma comunicação rápida com o cliente. Imagina as duas gerações trabalhando em conjunto, o quanto essa empresa vai crescer, o quanto a empresa vai fazer diferença. Porém... Porque, só pensando, porque nós começamos com a empresa familiar, mas isso pode acontecer pela diferença de idades, pela diferença de conhecimento, de experiência, acontecer realmente esses conflitos. E eu acho que a tecnologia ajuda muito a aumentar o conflito, principalmente se as primeiras gerações não se atualizaram, como você comentou. Então, aquele jovem que chega com gás, querendo mudar tudo, querendo colocar tecnologia em tudo, vai ter uma barreira. Quer dizer, isso pode acontecer numa empresa familiar ou em qualquer empresa. O chefe não vai aceitar. Não, é por isso que eu digo, pode ser familiar. Aí a familiar, além da questão da diferença de gerações, tem a questão de ser família. Isso tem que ser deixado muito claro. Você trabalha comigo, mas você vai seguir regras. E tem a questão da diferença das idades. Agora, vamos imaginar o seguinte, a pessoa que chega hoje no mercado, o mais jovem, ele quer trazer ideias, novos conceitos, ele está antenado com o mundo. Porque antigamente, para a gente poder saber de alguma coisa que acontecia, era através da TV, era o jornal do dia seguinte, era uma revista, era o rádio. Hoje tudo é mais dinâmico. E as pessoas dessa faixa etária de 60, 50, 70, elas estão acostumadas a ter mais dificuldade em mudanças rápidas, elas têm mais dificuldade em, às vezes, fazer uma divulgação pelo digital, uma divulgação de forma dinâmica para o seu cliente. E o jovem vem e propõe essa ideia. Vamos pensar depois da pandemia, ou durante a pandemia, o quanto que se houve de reuniões que aconteceram home office, online. Agora, para uma pessoa mais antiga fazer uma reunião com você na tela, não. Inclusive, a pandemia mostrou isso para nós, né? Ela exigiu isso de todos nós, né? Que profissionais fizessem não só reuniões, mas professores dessem aulas que para vários alunos não sabia controlar, né? Isso é difícil. Hoje não, hoje, graças a Deus, até muitas empresas estão colocando os funcionários em home office, porque viu que isso vale a pena, se economiza na parte física da empresa e o funcionário trabalha mais feliz. É o dia do pijama também, exceto quando tem reunião. Aí o pijama da parte para baixo, aqui em cima também arrumadinho, né? Mas é interessante isso, a pandemia exigiu que a gente se atualizasse com uma comunicação mais dinâmica, seja o WhatsApp, seja o próprio Zoom e aplicativos de videochamada. Meets da vida. Meets da vida. Só que as pessoas, os gestores mais velhos têm essa dificuldade.
dificuldade em comunicação. E eles não aceitam bem essa ideia. E isso tem causado realmente muita dificuldade para que eles se entendam. Agora, qual é o melhor caminho? A comunicação. Mas como lidar com isso? A comunicação. A empresa tem que entender que a liderança, primeiro, a liderança não é um cargo. Não existe assim, olha, eu vou ser promovido a líder. Eu vou ser promovido a gestor, supervisor, gerente. Liderança é um estilo de comportamento. Qual foi o maior líder que nós tivemos? Jesus. As pessoas seguiam a ideia, o conceito, aquilo que ele acreditava. E o líder tem que ser exemplo em primeiro lugar, para que as pessoas entendam o propósito dele. Tem que ter um propósito. Onde nós vamos chegar juntos com isso? O que nós vamos fazer para alcançar os nossos objetivos? Nossos qual? O da empresa e também do funcionário. Não é só para a empresa. A empresa cresce, mas o funcionário, para estar motivado, ele tem que entender o seguinte, olha, eu tenho meus próprios sonhos, talvez ele quer ajudar a família, às vezes ele quer comprar uma casa, trocar carro, fazer uma viagem. E se ele perceber que na empresa ele não tem essa valorização, esse reconhecimento... Possibilidade de crescimento. O jovem quer muito isso hoje, um plano de carreira. Se a empresa não apresenta isso para ele, ele fala, para onde eu estou indo? Aí ele sai, vai para outra empresa, pula de galho em galho, é geração mimimi. Não, é uma geração diferente. Eu tenho 47 anos e hoje eu lido muito bem com as pessoas da faixa etária de 20 e 25 anos, porque eu me propus a entendê-las, a entender o que as motiva. Se eu não me coloco como gestor nessa posição, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero fazer, e eu vou perdendo pessoas pelo caminho. E aí eu me coloco na defensiva. Não, é a geração mimimi. Eles querem do jeito deles. Não, eles querem de um jeito em que todos ganhem. Mas a empresa também tem que entender isso. Você falou sobre liderança. Essa liderança ela pode ser trabalhada ou ela é natural? Como identificar um líder? Olha, existem pessoas que nascem já com o dom da liderança. O que é esse dom da liderança? Se posicionar, chegar e fazer. A liderança, por exemplo, num ambiente ali onde está acontecendo um jogo de futebol. Existe aquele líder que chega, olha, eu vou chamar esse aqui estava jogando no meu time, é o líder nato. Mas não quer dizer que ele está pronto para uma liderança humanizada dentro da empresa. Ou seja, a liderança é desenvolvida. Inteligência emocional. Porque assim, o que causa os conflitos hoje? É cada um pensar de um jeito, um não respeitar o outro, falar o que, na hora do nervoso, falar o que não deve, e aí vira os conflitos. Então, o líder tem que ter controle emocional. Não é o que vai acontecer, mas o que eu vou fazer com isso que está acontecendo. Aconteceu uma emergência aqui no estúdio. O que acontece? Como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho que continuar com o programa ao vivo? Como é que eu vou lidar com isso? E as pessoas, elas se perdem nesse momento. E aí ela acaba, às vezes, machucando o colaborador, o funcionário, ou o funcionário brigando com outro colega. E aí ficam os conflitos mal resolvidos, que ninguém chega a lugar nenhum. Então, sim, a liderança ela é desenvolvida. Isso é importante as pessoas entenderem. Que por mais que hoje ela não consiga lidar com as suas emoções, lidar com pessoas é algo muito difícil. Cada pessoa é diferente da outra. Como lidar com aquele que é mais introvertido, aquele que é mais extrovertido, aquele que tem foco, mas não tem sociabilidade, e aquele que tem sociabilidade, mas não tem organização. Então, é treinável lidar com pessoas, e tudo é feito por pessoas. A gente trabalha com pessoas, a gente vende para pessoas, a gente negocia com pessoas. Então, hoje, a principal habilidade de um gestor é aprender a lidar com pessoas. Relacionamento, lado relacional, mas ninguém investe nisso. A pessoa investe em parte técnica, estruturas, paredes, maquinários, sistemas, mas nas pessoas. Está treinando as pessoas, está desenvolvendo as pessoas. Eu costumo dizer que as empresas devem ser escolas. Você contrata a pessoa pelo caráter, pela ética, comprometimento, pelo valor, e aí você treina o que ela não tem, ensina ela, desenvolve ambição, desenvolve nela esse senso de trabalho em conjunto. Então falta muito isso para as empresas hoje, e por isso que está esse caos. E olha, eu posso até falar para vocês aqui da Associação do Senhor Jesus, o quanto muitos funcionários que passaram por aqui, e os meninos estão aqui, eles são testemunhas disso, que começaram em cargos bem pequenos e quiseram aprender, os outros funcionários foram ensinando e tem alguns que até já aposentaram, saíram e começaram assim, de maneira simples, se tornaram cinegrafistas, diretores de imagem e foram crescendo. Eu acho que é bem por aí, independente do ramo da empresa, esse incentivo que é dado aos jovens é muito grande. Parabéns por você se propor a ouvi-los, a entendê-los e administrar, né? Até onde dá para ir, até onde é possível aplicar a ideia
dos jovens, mesmo sendo uma pessoa um pouco mais velha, ou às vezes até mesmo o fundador da empresa, né? Ele tem que abrir a mente e crescer. Você falou algo muito importante. A pessoa que chega hoje, o jovem que chega, por exemplo, para ele é importante ter um mentor que o ajude, que mostre para ele o caminho. Ou seja, já trilhei esse caminho, então eu consigo te mostrar como você deve fazer. Para ele é muito importante. E essa geração busca muito isso. Alguém que mentora, alguém que é exemplo, alguém que é inspiração. Então, ao invés de criticar a nova geração, a atual geração, ao invés de chamar de geração mimimi, olhe para ele e extrai o melhor dessa pessoa. Extrai o melhor dele, ele vai extrair o melhor de você e todos ganham com isso. Oh, delícia! Conversamos com Wagner Baroni, que é mentor em comunicação e liderança, e hoje falamos sobre os conflitos de gerações nas empresas, que pode ser uma empresa familiar ou não, mas para compreender as diferenças e investir em liderança. Gostei demais. Foi um Wagner, prazer, Rita. Foi um grande prazer te receber aqui. Espero que tenhamos outros temas incentivando as pessoas, não só a melhorar a sua empresa, mas na empresa onde trabalha. Os relacionamentos né? E os também. relacionamentos, porque a família é uma empresa. Com certeza, sem dúvida.